Eu estava aqui refletindo depois de assistir uma entrevista recente com Elon Musk e algo queimou muito forte dentro do meu espírito. Não por causa da figura dele em si, porque diante de Deus todos os homens são pó, mas porque certas declarações que estão saindo da boca dos grandes deste mundo se alinham de uma maneira impressionante com aquilo que as Escrituras já anunciaram há milhares de anos. É muito comum a gente olhar para esses bilionários e imaginá-los apenas como empreendedores geniais. Mas quando você observa o alcance que eles têm, a influência que exercem, os investimentos que comandam, aí a gente percebe que essas pessoas estão moldando silenciosamente o futuro da humanidade. E, gente, quando eu digo moldando, eu não estou exagerando, não. A sociedade está sendo reorganizada diante dos nossos olhos e quase ninguém percebe. Elon Musk falou algo que parece simples, parece até benéfico, que em alguns anos, talvez entre 10 e 20, o ser humano poderá escolher se quer trabalhar ou não, porque haverá então um rendimento mensal garantido para todos os habitantes do planeta, um pagamento global, uma renda básica universal. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. E quando ele falou isso, aquilo ficou martelando dentro de mim. Não porque seja novidade, sabe? Economistas já discutem isso já. E eu já falei sobre isso muitas vezes aqui no canal. Mas desta vez, esse discurso está sendo repetido pelos homens que controlam as tecnologias que estruturam o mundo moderno. E aí você vê, Elon Musk não é apenas dono de algumas empresas. Ele controla satélites, inteligência artificial, veículos autônomos, robótica, foguetes reutilizáveis, redes sociais, sistemas de vigilância e até projetos implantados no cérebro humano. A tecnologia dele já está orbitando a Terra, gente, penetrando no carro das pessoas, nos celulares, nos sistemas de informação e agora, cada vez mais dentro da própria vida humana. Mas por que isso importa, pastor Giovanni? Importa porque um plano dessa magnitude, uma renda mensal mundial, aponta para aquilo que a Bíblia descreve como centralização total. E toda centralização abre portas para o controle. E todo controle global aponta para algo muito maior do que um simples programa governamental. Aponta para o espírito do anticristo, gente. A palavra diz em Apocalipse 13 que chegaria o tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem estar alinhado ao sistema da besta. E para que isso se torne possível, é necessário um tipo de tecnologia capaz de monitorar transações, identificar cada indivíduo, controlar movimentações financeiras e registrar comportamentos. Antigamente, quando se falava disso, parecia ficção científica, não é verdade? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, reconhecimento facial, chips, internet quântica, blockchain estatal, moeda digital, já não é distante, é real. A verdade, gente, é que estamos vivendo o nascimento do primeiro sistema global verdadeiramente totalizante. E o mais curioso é que ele vem disfarçado de benefício. Pense comigo, quando um governo promete dinheiro mensal para todos, sem distinção, sem trabalho,
sem esforço. Isso desperta nas pessoas um sentimento de alívio. Afinal, quem não quer viver despreocupado? Quem não quer ter segurança financeira? Quem não gostaria de acordar sem a pressão do relógio, do trânsito, das contas? Só que existe um princípio espiritual que nunca muda. Tudo o que domina, controla. E tudo que controla, escraviza. E aqui está o ponto, gente. Ninguém entrega dinheiro gratuitamente, não. O sistema não sustentará bilhões de pessoas por altruísmo. Toda ajuda constante cria dependência. E toda dependência rouba a liberdade. E é exatamente nesse cenário que as profecias se encaixam. A Bíblia diz em Daniel que nos últimos dias surgiriam governantes que mudariam os tempos e as leis. E mudaria a economia, mudaria a forma de comércio, mudaria o comportamento das nações. Jesus alertou que haveria um período em que as pessoas correriam atrás de paz e segurança. Mas seria justamente nesse período que a destruição viria de repente. Quando Musk fala que os robôs farão praticamente tudo e que por isso o trabalho humano deixará de ser necessário, ele está descrevendo exatamente o ambiente que favorecerá a implantação de uma economia global única. Já que ninguém produz, todos dependem. E quem depende, obedece. Ele também declarou que com o avanço da IA, a produção mundial vai ser tão abundante que a humanidade poderá viver em um estado de conforto permanente. E, gente, isso soa muito parecido com a tentativa humana de criar um Éden artificial, um paraíso sem Deus. Só que o Éden verdadeiro só existe quando Deus está no centro. Qualquer Éden criado pelo homem será sempre prisão disfarçada de liberdade. Quando a Bíblia diz que o anticristo seduzirá as nações com palavras doces e sinais sobrenaturais, muitos imaginam algo místico, algo espetacular. Mas talvez o sinal mais sedutor da história não seja um milagre, mas uma promessa. Você nunca mais precisará trabalhar. Você terá dinheiro suficiente todo mês. Você viverá sem preocupações. Confie em nós. Deixe que cuidemos de tudo. E enquanto isso, gente, a inteligência artificial avança como um tsunami. Hoje ela escreve livros, cria músicas, edita vídeos, responde perguntas, programa sistemas, desenha projetos, faz diagnósticos médicos, resolve cálculos complexos. E não para por aí não. Em muitos setores, a IA já toma decisões, não apenas executa tarefas. Estamos entrando num mundo onde máquinas não apenas obedecem, elas decidem. E quem é que controla essas máquinas? Um punhado de homens, muitos deles abertamente contrários à fé cristã. Quer outro detalhe profético? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma grande apostasia e uma grande confusão espiritual. E recentemente, alguns líderes tecnológicos declararam abertamente que pretendem criar uma Bíblia escrita pela inteligência artificial, atualizada, moderna, adaptada ao mundo contemporâneo. Gente do céu, isso não é coincidência não, isso é cumprimento. Porque para que a marca da besta seja aceita, primeiro é necessário relativizar a palavra de Deus. É preciso apresentar uma nova verdade, um novo evangelho, um novo padrão moral. E a IA está sendo treinada exatamente para isso. Censurar o que eles chamam de discurso inadequado. E muitas vezes esse discurso inadequado é simplesmente a verdade bíblica, gente. Você percebe o desenho? Primeiro eles convencem o mundo de que a inteligência artificial é indispensável. Depois eles fazem o mundo depender dela. Por fim, eles deixam que ela se torne árbitra da verdade. E nesse cenário, meus irmãos, a renda universal é apenas mais uma peça no tabuleiro. Já há países testando esse modelo em escala reduzida, o Brasil inclusive tem avançado nessa estruturação da moeda digital do Banco Central, o Drex, que não é apenas uma forma de pagamento, mas
um sistema de rastreamento financeiro em tempo real, gente. Isso significa que cada centavo poderá ser monitorado. Não apenas quanto você ganha, mas onde, como e por que você usa. Para fechar o cerco, basta exigir que todos recebam benefícios através desse sistema. E quando isso acontecer, ninguém vive fora dele. A profecia diz: e fez com que a todos fosse posta uma marca, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Apocalipse 13, versos 16 e 17. O que é essa marca? Eu não vou aqui definir dogmaticamente, mas o que Apocalipse descreve é um sistema econômico. Algo que controla transações, algo que identifica as pessoas, algo que define quem pode, quem não pode participar da sociedade. Você entende? E isso é exatamente o que está sendo construído, gente. As pessoas podem dizer assim: ah, mas pastor, isso é teoria da conspiração, pastor Giovanni. E eu respondo o seguinte: conspiratório é negar o que já está acontecendo diante dos nossos olhos. Elon Musk anunciou que pretende produzir milhões de robôs humanoides nos próximos anos. A China já apresentou robôs tão realistas que tiveram que rasgar a pele sintética para provar que não eram humanos. E quando essas máquinas forem amplamente distribuídas, gente, todo o trabalho manual desaparecerá. E quando o trabalho desaparece, nasce a dependência inevitável. Tudo isso está acontecendo em alta velocidade, mas a maioria vive como se nada estivesse mudando. A maioria só quer viver o presente. A maioria acha que é exagero, sabe? Mas Jesus nos alertou: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. Mateus 24 e 27. O mundo está caminhando, gente, para um governo unificado, para uma economia digital global, para um sistema que controla tudo e para uma sociedade que acha isso maravilhoso. Mas você, como cristão, não pode ser pego de surpresa. Nós não vivemos pelo medo, sabe? Vivemos pela revelação. Vivemos pela palavra. Vivemos pela esperança bendita da volta de Jesus. E aqui está a boa notícia: nada disso pega Deus desprevenido. Nada disso sai do controle eterno. Nada disso anula a promessa do Senhor. Podem tentar criar um paraíso falso aqui na terra, mas somente Cristo estabelecerá um reino perfeito. Somente Ele trará a justiça verdadeira. Somente Ele restaurará todas as coisas. Até lá, a nossa missão é vigiar, discernir e não se conformar com o sistema deste mundo. Porque ainda que o mundo esteja em colapso, nós estamos firmes em Cristo. Ainda que o caos avance, Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, compartilhe essa mensagem. Leve essa reflexão para alguém que está vivendo no automático, para alguém que está deslizando para o sistema sem perceber. Muitas pessoas estão adormecidas e você pode ser a trombeta que desperta um coração. Que Deus te guarde, te fortaleça e te prepare. Jesus está muito mais perto do que imaginamos. Gente, posto isso, eu peço a você agora, que não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, compartilhe essa live com alguém, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial. Vamos chegar a 100 mil inscritos? Falta pouquinho para a gente chegar na marca de 100 mil inscritos para a glória de Deus, tá bom? E gente, ontem nós tivemos um almoço para lá de especial, lá na base de 3 de fevereiro, que é uma das nossas bases de Moçambique. O povo da fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Estamos preparando a refeição para as crianças e hoje temos frango, temos arroz, temos feijão. Meus queridos irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui em mais uma refeição com as crianças na comunidade chamada 3 de fevereiro e nós compramos aqui arroz, feijão, temos carne.
e temos aqui também o suco. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Aqui está o nosso abrigo, que precisa de cobertura, mas eu creio que Deus irá dar vitória. Contamos com a vossa participação. Eu sei que temos ainda 2 construções lá, a construção da escola, que ainda precisa ser concluída, mas eu creio que Deus irá dar vitória. Estamos aqui orando para que Deus possa multiplicar as vossas finanças e que possamos conseguir, na verdade, concluir essa grande obra que os irmãos do Ministério Povo da Fé estão fazendo aqui em Moçambique. Foi assim, simplesmente surreal, maravilhoso. As crianças comeram carne de frango, arroz, feijão, né? O nosso alpendre precisa ser coberto. Nós vamos trabalhar nisso após o término da escola. Deixa eu sair aqui para falar com você. Eu quero, antes de qualquer coisa, pedir a sua atenção agora na sua totalidade. Eu sei que tem muita gente entrando agora na live, outras pessoas estão trabalhando, outros chegando em casa, mas eu quero que você pare por um instante e ouça aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 19:17 que quem dá aos pobres empresta a Deus e esse lhe paga o seu benefício. Olha que coisa extraordinária, gente. A Bíblia não diz que quem ajuda o necessitado empresta ao homem, não diz que empresta a uma igreja, não diz que empresta a um pastor. A Bíblia diz que empresta ao Senhor. Quando nós investimos em vida, nós estamos tocando o coração de Deus. E hoje eu venho compartilhar algo que é muito sério e muito importante também. Muitos de vocês acompanham o projeto Povo da Fé em Moçambique há anos. Vocês viram quando tudo era apenas um sonho. Vocês viram os primeiros cultos debaixo de árvores. Vocês viram as primeiras alimentações. Vocês viram crianças chegando descalças, sem perspectiva, sem oportunidades. E hoje, pela graça de Deus, estamos muito perto de inaugurar uma escola, gente. Uma escola de verdade, uma escola que vai mudar o destino de centenas de crianças. Uma escola que vai ensinar português, matemática, ciências, mas também ensinar valores, princípios e o temor do Senhor. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, hoje, meus irmãos, estamos finalizando de colocar o contrapiso aqui na nossa escola. Vou mostrar aqui para os irmãos. Compramos vários materiais, já acabou a pedra que estava aqui, mas temos ainda pedra lá do outro lado que nós vamos usar para finalizar o trabalho. Temos sacos de cimento aqui. Cada sala de aula, meus irmãos, estamos investindo mais de 20 sacos, né? Mais de 20 sacos de cimento. E aqui é a última sala de aula que nós estamos preparando aqui já estamos preparando o betão aqui. Mostra aqui, meu Benjamin. As 3 salas de aula já estão finalizadas, a primeira, a segunda, a terceira. E essa é a última sala de aula que nós já estamos finalizando também aqui. Vou mostrar aos irmãos aqui. Continue orando por nós. Deus abençoe a todos vocês aí no nome de Jesus. Última sala de aula lá. Estamos finalizando. Beijo, Panguisa Kuno. Mestre. Então, essa, meus irmãos, é a última sala de aula que nós vamos finalizar. Após colocarmos o contrapiso, iremos colocar o próprio piso liso por cima deste contrapiso e vamos instalar a energia elétrica. Ainda não tem a luz aqui. Essa luz levamos lá da igreja. Então vamos colocar energia elétrica, vamos colocar janelas de vidro, pintamos aqui a escola, rebocamos as paredes, pintamos as paredes da escola e preparamos aqui no pátio, né, no pátio da escola, para colocar algumas flores, jardim, planta. E após isso, meus irmãos, no início do mês que vem, que é o mês de julho, o pastor Giovanni Dias estará aqui, juntamente com alguma equipe, para poder inaugurar aqui a escola e vai ser bênção. Falta também as carteiras, o quadro aqui, mas são detalhes, meus irmãos. O maior trabalho já foi feito e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm compartilhado cada centavo vosso para manter esta obra em pé. Que Deus continue multiplicando na vida de todos vocês. Não é só escola, meus irmãos,
escola, são casa para as viúvas, alimento para as crianças, mais de 5.000 crianças em lugares diferentes. Então tem sido uma grande bênção e vitória. Pastor Giovanni, uma resposta de Deus para o povo africano, juntamente com todos vocês que nos acompanham do Ministério Povo da Fé. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. E eu fico imaginando que talvez dentro daquela escola esteja sentado um futuro médico, talvez um futuro professor, talvez um futuro pastor, talvez uma futura missionária, talvez uma criança que hoje não tem nada, mas que amanhã será usada por Deus para transformar uma nação inteira. E é por isso que essa obra não pode parar, você concorda comigo? Nós chegamos numa fase muito importante. A estrutura principal está sendo levantada, mas agora estamos entrando na fase mais cara e mais delicada da construção. Precisamos fazer reboco, precisamos fazer contrapiso, precisamos comprar tinta, também concluir o muro dos fundos. Precisamos comprar areia. Meus irmãos do Ministério Povo de Fé, a obra avançando aqui. Os muros sendo aqui rebocados. Enquanto isso, do outro lado, o piso também está sendo colocado. Ah, só mestre? Boa tarde, boa tarde. Passa o famba. O piso também está sendo colocado aqui. Está queimando. Comprar pedras, comprar blocos, precisamos organizar toda a documentação da escola, a parte burocrática, precisamos providenciar também as inscrições das crianças, os crachás das crianças, materiais para as crianças, também providenciar uniformes para as crianças. Somente os uniformes vão representar aproximadamente R$13 mil de investimento, gente. 200 uniformes, 200 crianças, 200 futuros, 200 histórias. E cada uniforme custará R$65. Talvez você esteja me ouvindo agora e pense, pastor, R$65 não parece muito, mas para uma família de Inhamatanda, muitas vezes isso representa algo impossível, gente. E é exatamente por isso que Deus levanta pessoas em outros lugares para suprirem essa necessidade. A Bíblia diz em Isaías 32, versículo 8, o generoso faz planos generosos e pela sua generosidade permanece firme. Eu acredito que Deus ainda levanta pessoas generosas. Eu acredito que Deus ainda move corações. Eu acredito que Deus ainda usa pessoas para fazer milagres acontecerem. E eu quero abrir o meu coração. Nos últimos meses passamos por um momento difícil. Algumas pessoas que caminhavam conosco deixaram de contribuir. Algumas pessoas seguiram outros projetos. E isso acabou afetando diretamente o sustento dessa obra. Mas eu aprendi algo ao longo da minha caminhada. A obra nunca dependeu de homens. A obra sempre dependeu de Deus. O mesmo Deus que enviou recursos ontem continua sendo Deus hoje. O mesmo Deus que abriu portas ontem continua abrindo portas hoje. O mesmo Deus que sustentou Elias através dos corvos continua sustentando a sua obra. Por isso eu não estou desesperado, eu estou confiante, mas também estou fazendo aquilo que Neemias fez. Neemias orava, mas também mobilizava o povo. Neemias confiava em Deus, mas também apresentava a necessidade. E hoje eu estou apresentando uma necessidade real. Nós temos um prazo. Dia 6 de julho, a escola precisa estar pronta. Quando aquele dia chegar, centenas de crianças estarão olhando para aquele prédio e elas não verão apenas paredes, elas verão esperança, elas verão oportunidade, elas verão dignidade, elas verão amor. Eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus 25. Tive fome e me deste de comer. Jesus não disse, eu era rico e vocês me deram mais. Não, ele disse, tive fome, porque o Evangelho sempre se manifesta através do amor prático. E é isso que nós estamos fazendo em Moçambique. Não estamos apenas construindo um prédio, estamos construindo um futuro. Não estamos apenas levantando paredes, estamos levantando uma geração. Não estamos apenas distribuindo alimentos, estamos semeando esperança. E enquanto eu falo nessa live, a nossa horta continua funcionando. A escola de costura continua funcionando. A escola de barbeiro continua funcionando. A escola de carpintaria continua funcionando.
As alimentações continuam acontecendo. No Dia da Criança Moçambicana realizamos uma grande ação. E ontem tivemos mais uma alimentação. E tudo isso só acontece porque Deus toca corações. Talvez você não possa construir uma escola inteira, mas talvez você possa ajudar a comprar um uniforme. Talvez você possa ajudar com um saco de cimento. Talvez você possa ajudar com uma lata de tinta. Talvez você possa ajudar com R$50. Talvez você possa ajudar com R$100. Talvez você possa ajudar a assumir o compromisso de sustentar uma criança. O valor não é o mais importante. O mais importante é a obediência. Porque Deus nunca perguntou para Moisés o que ele não tinha. Deus perguntou: o que tem nas mãos, Moisés? E eu acredito que Deus está fazendo essa pergunta para muitas pessoas agora. O que você tem na mão? Qual é a sua semente? Qual é a sua contribuição? Qual é a sua participação nesse milagre? Daqui a alguns anos, quando essas crianças estiverem formadas, quando estiverem trabalhando, quando estiverem sustentando suas famílias, quando estiverem servindo a Deus, você poderá dizer: eu participei disso. Que privilégio, que honra, que recompensa. Por isso, eu quero convidar você a semear hoje, não por obrigação, não por pressão, mas por amor. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 7, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, ore agora, pergunte ao Senhor o que Ele quer que você faça. E se Deus tocar no seu coração, faça a sua oferta. Ajude-nos a concluir essa escola. Ajude-nos a inaugurar esse sonho. Ajude-nos a transformar vidas. E eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra será fiel para completá-la. Que Deus abençoe cada ofertante, que Deus abençoe cada mantenedor, que Deus multiplique 100 vezes mais sobre a vida daqueles que têm sustentado essa missão. E que no dia 6 de julho possamos celebrar juntos mais uma vitória para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui abaixo tem os dados para você contribuir, o nosso CNPJ e também o WhatsApp, que também é uma chave Pix da conta Nubank. Na descrição do vídeo terá também outras informações para você nos ajudar contribuindo, tá bom? Deixa também aqui o teu nome e sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, que à meia-noite eu e minha esposa, a missionária Keren, estaremos orando por todos vocês. Vamos para cima, beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Conto com a sua oferta, hein? Conto com a sua contribuição. Deus abençoe e fique com essa canção, uma canção bem animada aí do projeto em Amatanda. Vamos para cima. Ô glória! Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos manda. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo da fé, em Amatanda conta com você. Em 17 bases, mais de 5.000 crianças. Levamos remédios, roupas, brinquedos, cestas básicas. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo da fé, em Amatanda conta com você. Adore ao Senhor, em Amatanda. Louve ao Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar ao Senhor. Vai, adore ao Senhor, em Amatanda. Louve ao Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar o amor. O amor. Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos mandar. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da fé, o ministério que faz acontecer.